E é sobre esse assunto, né? A prevenção para que as crianças não se percam nesses lugares de aglomeração, que a gente conversa agora com o Rogério Borba, que é advogado e presidente da comissão OAB Vai à Escola, da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro. Os nossos contatos para você interagir nesse papo são o nosso telefone da produção, o 021-2273-5020, e também as redes sociais, o @Canal Futura e o Canal Futura Oficial no Face. Muito bem-vindo, Rogério. Obrigado. Em primeiro lugar, o que os pais devem fazer numa situação imediata quando eles perdem uma criança num espaço de aglomeração? Qual é a primeira medida? É sempre procurar a administração do local, né, se for um local privado, e se for um local público, a polícia. Né, porque vai variar um pouco com relação à idade. Né, quando a criança é pequena, né, aí a legislação divide criança e jovem. Né, criança é até 12 incompletos e a partir de 12. Já estamos falando de jovem, né? Adolescente. Então, a criança sumiu ou o adolescente sumiu, a primeira coisa é procurar a autoridade, a pessoa que é responsável pelo local. Então, se eu estou falando de um shopping center, se estou falando de um show, você vai na administração, procura o segurança, procura alguma pessoa lá, algum funcionário, comunica o desaparecimento, que aí eles têm todo um treinamento para conseguir localizar a criança. Se for no espaço aberto, procurar o policiamento, se for na praia, por exemplo, o salva-vidas, um guarda municipal, que eles têm unidades próprias ali para atender esse tipo de caso. Agora, quando uma criança ou um jovem desaparecem, né, se tratando de desaparecimento, quais são as primeiras medidas que se deve proceder, sendo pai, responsável, amigo? É sempre comunicar a polícia. Né? Acho que existe uma lenda de que você tem que esperar 24 horas. Isso não existe. Quanto menor for a criança, mais rápido tem que ser a comunicação. Por quê? Quando a criança é pequena, a possibilidade da criança, por iniciativa própria, fugir, ela é menor. Né? Porque ela não tem discernimento, ela não tem capacidade de tomar essa decisão de fugir de casa. Se já for maior, né, a gente está falando aí já um adolescente, né, um jovem, 12, 13, 14 anos, provavelmente, né, aumenta a probabilidade dessa criança, desse jovem, ter fugido por iniciativa própria. Então, mas de qualquer maneira, sendo uma criança, sendo um jovem, é sempre procurar a autoridade, procurar a polícia, que já vai iniciar o procedimento de busca dessa criança, desse adolescente. Agora, em se tratando desses motivos, né, que levam à fuga, a desestruturação familiar ou situações específicas no ambiente familiar têm sido as principais causas, né? Em termos de prevenção, o que se tem feito nesse sentido junto a conselhos tutelares, a outras organizações que lidam com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha, tem o Conselho Tutelar, ele tem uma função específica, ele sempre que é demandado, né, seja pelo próprio menor, seja por pessoas que tomam ciência de atos de violência, ele atua no sentido de visitar essa família, verificar qual é a situação social, se a criança corre risco de estar ali naquele ambiente. Se for o caso, ela inicia o procedimento para retirar essa criança, né, pelo seu melhor interesse. Ao Ministério Público também, que atua, a promotoria específica da área de educação, na área do menor, é uma promotoria aqui no Rio de Janeiro muito atuante, muito eficiente. A polícia, né, obviamente, se você está ouvindo gritos ou está vendo alguma coisa que condiz com um tipo de agressão, você faz o contato com a polícia, que aí vai ter uma atuação imediata, e aí há um treinamento todo da Polícia Militar para que eles acionem os órgãos específicos, e aí, obviamente, essa investigação depois vai ser conduzida pela delegacia especializada. É importante não esperar, né? Não pode esperar. O fundamental é que você tome uma medida imediata, e as pessoas não podem se calar, porque a gente está falando de crianças que não têm como se defender, e aí a omissão, ela também é uma espécie de crime, né? Inclusive no setor público e na polícia, na segurança com certeza pública. Sim, as pessoas têm existe uma repercussão penal, né, acerca dessa possibilidade de não comunicar a autoridade policial, e a autoridade policial que toma ciência, ele comete um crime específico de omissão.
Esse é um assunto que a gente tem que dar sequência aí numa próxima oportunidade. Obrigada, viu, Rogério, pela sua presença aqui no Jornal Futuro e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.